Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do novo Yaris XL Hatch 2023. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do novo Yaris XL Hatch 2023. Quero mostrar os detalhes aqui das mudanças referente à frente do veículo com a nova grade, para-choque, luzes de condução diurna em LED em todas as versões e também 7 airbags em todas as versões e a mudança na motorização com a parte de condução com modo Eco e também modo Sport. Vou mostrar os detalhes para vocês desse veículo que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que você pode verificar o valor com os consultores de vendas e também fazer a sua negociação. Quero mostrar os detalhes aqui da frente com os faróis que são mais afilados, saem aqui da sua lateral vindo até a frente. Todo o conjunto óptico aqui é halógeno, nós temos o indicador de seta, lanterna, farol alto e farol baixo e todo esse detalhe cromado que realmente deixa bem marcante. Já na parte de baixo aqui onde teve a mudança no seu para-choque, nós temos esses vincos bem marcantes, foi redesenhada essa parte do para-choque e realmente ficou bem interessante. Com essa peça, com esse aplique preto fosco e a luz de condução diurna em LED que já está aqui na sua lateral. A sua grade ela já tem esse efeito trapezoidal, muito parecido com os Corollas a partir da versão 2015, ficou bem bacana com essa parte aqui com as entradas de ar, com esse efeito colmeia e também esse aplique aqui que é branco polar, que é a cor do veículo. Quero abrir a imagem para mostrar a frente aqui do veículo também. E nós temos essa parte aqui que tem esse desenho, essa silhueta aqui na frente que realmente deixa bem marcante, com esse detalhe black piano e também preto fosco com o logo cromado aqui da Toyota. Já na lateral aqui na frente, nós já temos esse vinco que é bem aparente aqui, um outro vinco, esse já sai lá de cima, faz o contorno aqui na parte do logo e vai até na parte de cima. E agora eu quero mostrar o motor do Yaris. A motorização do Yaris é 1.5 aspirado com 110 cavalos, torque de 14,9 kg, força-metro a 5.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota e ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando. A longo prazo vai te trazer um custo-benefício referente à manutenção desse veículo, com certeza. A mudança na motorização foi referente à legislação do Proconv 7, então foi extinto da linha Yaris o motor 1.3, ele passa a contar agora somente com o motor 1.5, que teve atualizações referente a emissões e também consumo. Nessa motorização foi colocado no painel também a forma de condução, modo Eco e modo Sport, que você consegue ter uma economia melhor ou ficar com o carro um pouquinho mais esperto para uma retomada de curva, uma saída no trânsito, para poder estar fazendo a utilização que ele vai subir o giro do motor para fazer a troca que continua sendo com um câmbio CVT que simula 7 velocidades. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referente a consumo, quais os acessórios que vêm de série nessa versão, para não se tornar um vídeo tão extenso. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, referente às mangueiras, às fiações. Olha os detalhes aqui referente a essa haste para separar a fiação do catalisador, para não ter uma temperatura maior. Realmente é uma motorização que tem uma confiança no mercado e uma boa composição. Na parte do capô nós não temos a manta acústica, só a partir da versão XLS, que é a topo de linha, mas ele tem a manta acústica entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Yaris, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas desse modelo XL de entrada, que é em aço com calotas pratas, e o perfil do pneu
185/60, roda de 15 polegadas em aço. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Yaris, que mede 4,14 m de comprimento. O vão de profundidade de solo é 15 centímetros, e aí nós temos aqui um vinco bem sutil que faz o contorno na caixaria de roda, uma linha de cintura mais baixa que sai da primeira porta e faz o contorno terminando ali na segunda porta, e aí nós temos um vinco mais aparente. Esse, ele faz o contorno aqui na lateral e vai até o final, lá na parte da lanterna traseira, assim também como esse outro vinco que sai da segunda porta e vai até o final da lanterna. Já aqui, a parte dos retrovisores, ele tem um repetidor de seta e não conta com rebatimento elétrico. Tem esse acabamento todo preto fosco aqui também na coluna A e no retrovisor. As maçanetas são na cor do veículo e na sua coluna B nós já temos esse detalhe preto fosco, e o detalhe mais interessante aqui é na terceira coluna. Ele lembra muito com um teto flutuante, fica muito fluido essa parte do design com esse acabamento Black Piano que ele tem aqui junto com a parte do aerofólio, com esse detalhe Black Piano também, a antena ali no teto, e a parte traseira do Yaris aqui praticamente não teve mudanças, assim como na sua lateral. Foi só na frente do veículo que teve essa atualização do design do modelo. Já na parte do para-choque nós temos esses vincos bem aparentes, com esse contorno aqui, onde tem essa parte com refletor noturno para ajudar na visibilidade, esse outro vinco na parte lateral também. As lanternas saem aqui da sua lateral, vem até a tampa traseira, e todo o conjunto aqui é halógeno, mas a lanterna ela é bem ressaltada, como vocês podem ver na imagem, traz realmente um bom destaque. É a inscrição Yaris cromado. Aqui nós já temos essa peça com esse acabamento Black Piano que passa por toda a tampa traseira, que realmente traz um realce para a traseira do veículo, limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro e a terceira lanterna de frenagem. Se você apertar o botão que está aqui ao centro, você tem a opção de estar abrindo esse porta-malas, que tem a capacidade de 310 litros. Por ser um hatch compacto, ele tem uma boa capacidade de carga comparado com seus concorrentes. E aqui no interior nós temos a iluminação interna, esses ganchos com capacidade de 2 kg para você colocar uma bolsa, uma sacola ou algo para que não fique solto no interior. Da mesma forma aqui do outro lado, e a parte aqui que você tem o step temporário para você fazer a utilização, caso necessário, com o kit de ferramentas. Tem também essa parte com esse tampão e esse acabamento preto fosco junto com a alça que você pode estar puxando aqui para estar fechando, no caso, o porta-malas do Yaris. No teste de colisão, no Latin NCAP, ele é 4 estrelas para colisão frontal e lateral, e ele conta, no caso, com 7 airbags já de série, desde a versão de entrada, que são 2 airbags frontais, airbags laterais, também airbag de joelho para o motorista e airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui do Yaris. Ele tem um entre-eixos de 2,55 m. Eu posicionei o banco do motorista todo para trás e, como eu sempre falo no canal, eu tenho 1,90 m e eu coloquei esse banco para a gente ver o espaço aqui, que sobra de 2 a 3 dedos. Isso mostra o espaço que nós temos no Yaris por ser uma versão hatch compacta. Eu quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão XL das demais versões do novo Yaris 2023. A parte aqui do tecido, ele teve uma mudança, ficou um tecido mais aveludado, com um acabamento melhor, com essa linha de costura aparente. A parte do teto aqui, ele é todo preto nas versões hatch, na versão sedã é cinza, com a iluminação para quem está aqui atrás, com as alças aqui no teto. Também aqui nós temos o porta-revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro, e a novidade aqui é essas duas saídas com a tomada USB com 2.1 ampere para quem vem aqui atrás. Então ficou com mais comodidade para você estar fazendo o recarregamento de celular e para quem está aqui atrás, com certeza. A parte do banco aqui que eu quero mostrar para vocês é uma parte preta aqui, tá vendo? E aqui nós já temos esse desenho com a forração do banco, que realmente é um banco bem aveludado com um ótimo acabamento. Quero descer para mostrar o espaço dos bancos traseiros aqui para vocês. E um detalhe interessante é no túnel de acesso. Ele não tem aquele degrau ali no meio, ele é praticamente 100% plano e praticamente não se atrapalha quando se está aí com 5 pessoas. Aí nós temos cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, o encosto de cabeça aqui para todos os ocupantes, o Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto aqui do lado esquerdo, tanto do lado direito, e se você apertar esse botão aqui e também lá do outro lado, você consegue rebater o banco por inteiro. Isso vai ajudar num dia que você quiser carregar algo maior,
que você não consiga. Na parte da porta nós já temos esse revestimento aqui em tecido macio ao toque, e nas laterais aqui já é um plástico rígido com acabamento preto fosco, assim como os puxadores, o acionador do vidro elétrico, que é da função normal, não tem a parte para subir com um toque só. Aqui um nicho, porta-garrafas e o alto-falante aqui da porta do Yaris. A sua chave ela não é do tipo presencial, ela é bem simples, conta apenas aqui com alarme perimétrico, não conta com alarme volumétrico, com o logo da Toyota aqui do lado. Se você abrir aqui, nós temos à disposição na fileira dos bancos dianteiros, essa parte com a abertura do tanque de combustível que você tem acesso. No banco do motorista, somente no banco do motorista nós temos essa parte aqui para fazer, no caso, a elevação da altura do banco, e aqui para regular a inclinação das costas para você fazer de acordo com você quer. E agora nós vamos conhecer aqui a fileira dos bancos dianteiros do Yaris XL de entrada, a versão 2023, que já está em funcionamento. Quero mostrar os detalhes aqui para vocês dessa versão de entrada, começando aqui pela multimídia, que é uma multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, com sistema Harman Kardon, assim também como os alto-falantes, que tem um sistema de som muito interessante. É uma multimídia bem intuitiva, bem simplificada. Na parte dos toques aqui, como vocês podem perceber, é uma multimídia bem responsiva, que você consegue estar fazendo a utilização do Apple CarPlay e do Android Auto, porque ela não tem a parte com o navegador com GPS integrado, então você precisa estar fazendo a conectividade com o seu celular. Eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa aprender como utilizar essa multimídia no todo, para não se tornar um vídeo tão extenso e você possa verificar depois no final do vídeo. Notem nas imagens aqui esse detalhe cinza do console central aqui, também com esse detalhe que nós temos aqui, todo o black piano. E aqui o interessante, por essas três luzes que acabaram de apagar, como vocês viram, ela é da parte do afivelamento do cinto de segurança para quem está lá atrás. Anteriormente, na versão anterior, era somente os dois bancos da frente que acionavam o alerta quando você passava de uma certa velocidade. Agora, quem está lá atrás, sentados nos bancos, e não afivelar o cinto, ele já vai disparar o alerta aqui para avisar do cinto de segurança. Realmente o Yaris ficou com uma proposta muito mais segura, com certeza. O ar-condicionado aqui, ele continua sendo analógico, com a função do ar quente e ar frio, e aqui você consegue colocar a velocidade desse ar-condicionado, ligar o ar-condicionado aqui, como eu fiz aqui agora, onde você vai direcionar esse ar-condicionado, o aquecedor do vidro traseiro, e aqui o reuso do fluxo do ar-condicionado no interior do veículo, ou a ventilação vinda de fora. São essas opções que você consegue estar tendo aqui no interior do Yaris através desse ar-condicionado. Aí nós temos esse acabamento aqui na parte do console central, com dois porta-copos, esse detalhe cinza que vem até aqui embaixo na parte do câmbio, que é um CVT que simula 7 velocidades, e o detalhe aqui, ele não tem câmera de ré, somente a partir da versão XS e XLS, mas ele tem as trocas de marcha manual. Se você descer para o modo drive, como eu fiz agora, e colocar para o lado esquerdo, ele já vai identificar em qual marcha está, e aí você consegue colocar para frente da primeira à sétima e para trás as reduzidas. Então você consegue utilizar como um freio motor numa descida de serra, uma retomada de curva, algo para facilitar na ultrapassagem de forma manual, para você ficar com um giro maior do motor para ter mais segurança para ultrapassagem, como um exemplo. Aqui nós temos o estacionamento com freio manual ainda, e aqui a parte com esse nicho lateral que você pode colocar um celular ou algo para poder estar fazendo até o recarregamento aqui com a tomada 12 volts que nós temos à disposição. Essa parte do descansa-braço é revestido em tecido, e aí você tem a opção para estar abrindo aqui, e aí nós temos uma tomada conexão USB para você fazer a conectividade com a multimídia aqui do carro e colocar o espaço para estar guardando alguma coisa, ou até mesmo o celular enquanto ele está fazendo o recarregamento. Aqui na parte do tecido do banco, esse detalhe preto com a linha de costura bem aparente, essa parte com a forração aqui no meio, que é bem interessante, como vocês podem ver na imagem, é um tecido bem aveludado, bem confortável mesmo. Essa parte na lateral para trazer mais conforto para você que está utilizando. A parte do cinto de segurança que está aqui, que nós temos o ajuste de altura, as alças no teto. Quebra-sol é somente com o espelho que você abre aqui, não tem a iluminação no teto, é somente na versão XS e XLS, e tem a parte aqui tanto do lado do motorista como do passageiro. As lâmpadas aqui no teto para fazer a utilização. O retrovisor aqui
é do modo simples, não é fotocrômico, e na parte do painel ele tem esse detalhe aqui com essa imitação de costura, né? Como vocês podem ver, mas é um plástico rígido preto fosco. E aqui no difusor do ar-condicionado nós temos esse detalhe que faz a volta ali, mas é um detalhe preto, e aqui você abre o porta-luvas que tem esse espaço menor e um outro maior para fazer a utilização. Um tweeter ali no canto para ajudar no sistema de som. E agora nós vamos chegar aqui na porta do motorista, onde nós temos aqui os 4 vidros elétricos. Só na porta do motorista que nós temos a função com alto down, que vai subir com um toque só para poder estar ajudando. Trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica do retrovisor, tanto do lado esquerdo como para o lado direito, que você consegue fazer a utilização se necessário. Já aqui no painel nós temos a novidade, que é o modo Eco e modo Sport. Modo de economia, que se eu apertar vai aparecer ali na parte do painel, ó, que ligou o modo de economia. Esse modo de economia ele só vai funcionar até 130 km por hora. Passou de 130, ele vai desligar a lâmpada ali automaticamente no painel para indicar que não está mais no modo de economia. O modo Sport, só apertar ali, ele vai ligar ali a função Sport. Essa função Sport vai trazer um giro maior ao motor para que você tenha as mudanças mais rápidas ali no modo CVT, para ficar com o giro do motor mais alto para facilitar. E aqui a parte com um botão para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ele conta com freio ABS com EBD e BAS e também assistente de rampa. A sua direção é eletroassistida, então nós temos aqui somente o ajuste de altura, não conta com ajuste de profundidade. E aqui esse acabamento é um plástico rígido com esse detalhe preto. Aqui já é um cinza escuro com o logo cromado da Toyota. Nesse volante que é multifuncional, nós temos aqui comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, e aqui nós temos o display para estar fazendo a utilização nessa parte do painel, que só tem aqui essa tela bem pequena para você fazer os ajustes com 12 funções no computador de bordo. Então aqui na parte do painel nós temos aqui o conta-giros, velocímetro e ali o marcador do tanque de combustível, que é de 45 litros apenas nessa versão do Yaris. E aí nós temos aqui o odômetro total ao centro. Se você apertar mais uma vez, nós temos o Trip A, Trip B, e aí nós temos também a média instantânea, média de consumo, e aqui ele vai aparecer a função range, ele vai aparecer quantos quilômetros que eu consigo rodar ainda com o tanque que eu tenho disponível ali de gasolina. No caso ali está marcando 28 quilômetros que eu posso rodar. Temperatura exterior, relógio e também um marcador ali com a função do câmbio automático que eu estou no momento, que é no modo parking. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Yaris, dessa versão de entrada XL, que eu mostrei todos esses detalhes. Vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar algum detalhe que eu deixei de mencionar. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo, e agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Isildinha Loureiro, da cidade de Guarulhos, em São Paulo. O segundo salve vai para Gilvan de Oliveira, da cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O terceiro e último salve de hoje vai para José Carlos Guedes, da cidade de Colatina, no Espírito Santo. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!